Olá galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você atleticano. Não está aí satisfeito com o resultado dessa noite. O Atlético que empatou 0-0 com o Brasil de Pelotas pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo este realizado no estádio Antônio Ascioli. O Atlético que vinha numa sequência muito boa no Ascioli, mas nos últimos 5 jogos o Atlético venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Menos de 50% de aproveitamento. Penso que é um resultado para acender o alerta no Atlético, até para a equipe dar aquele sinal claro de que o time precisa continuar evoluindo. Por quê? Porque a competição ela evolui. O campeonato em si ele começa em um nível e termina em outro. Então, você precisa evoluir junto com a competição. Muitas das vezes, um futebol que você apresenta no início do campeonato é suficiente para te fazer vencer. Aquele mesmo futebol, algumas rodadas depois, já não é mais suficiente. Por quê? Porque os adversários também evoluíram. Então, o Atlético que vinha conseguindo vencer os seus jogos dentro do estádio Antônio Ascioli, pelo menos a maioria deles, agora já não está conseguindo mais. E isso porque algumas outras equipes vão evoluindo. Olha o Brasil. O Brasil fez um jogo muito fraco contra o Vila Nova, um jogo sofrível. Hoje, dentro da sua proposta, que foi uma proposta de marcar o Atlético e tentar explorar o contra-ataque, o Brasil conseguiu marcar o Atlético bem. Os contra-ataques não foram bem executados quando o Brasil teve a oportunidade, mas a questão da marcação o Brasil marcou e o Brasil tem méritos também nessa marcação feita sobre a equipe do Atlético. De todo modo, acho também que o resultado não é para se desesperar. Até imagino que o Atlético ainda vai conseguir fechar essa rodada dentro do G4 e isso tem uma importância. A questão é que agora aumenta a obrigatoriedade do Atlético de um bom resultado lá em Recife. Sabemos que é um jogo muito mais difícil do que foi esse diante do Brasil de Pelotas. Então, vamos à análise aqui do que eu vi nesse jogo. Passar aqui primeiro a questão dos números, né? Até colocar aqui, ó. O Atlético 65% de posse de bola, o Brasil 35%. O Atlético finalizou 15 vezes, sendo 5 dentro do gol, e o Brasil de Pelotas finalizou 7, sendo apenas uma na direção do gol do goleiro do Maurício Kozlinski. O Atlético errou 43 passes, o Brasil errou 31, natural, até porque o Atlético teve muito mais posse de bola do que a equipe gaúcha. Como que o resultado não foi bom, isso é uma coisa muito evidente. Só que eu achei que o Atlético fez uma partida como deveria fazer. Alguns podem dizer, faltou só o gol. A questão é que o gol não é só, né? O gol é o que resolve. Então faltou o gol, que é uma coisa muito importante. Quando falta, normalmente prejudica a equipe. Que o Atlético criou, esbarrou em mais um goleiro que se saiu muito bem no estádio Antônio Ascioli, assim como havia sido o Vinícius lá do CRB, hoje foi o Carlos Eduardo da equipe do Brasil. Fez uma atuação muito boa, ajudou muito o Brasil a conquistar esse empate no estádio Antônio Ascioli. A questão é que o Atlético vai enfrentar equipes com bons goleiros, isso é natural. Mas mesmo quando você consegue enfrentar um time que tem um bom goleiro, que está em um grande dia ou noite, você precisa também encontrar recursos para vencê-lo, senão você fica refém sempre da qualidade do adversário. E o Atlético hoje, assim como fez diante do CRB, a exceção foi que desta vez o Atlético não tomou o gol, como tomou naquele dia, o Atlético teve dificuldades para criar. Basta ver que as principais defesas do goleiro, pelo menos grande parte delas, foi de finalizações de fora da área, porque o Atlético, e acho que o Atlético está certo em ter este recurso, em finalizar. O Jairinho finalizou 2 vezes no primeiro tempo, uma de pé esquerdo, outra de pé direito. Vou até rodar aqui os melhores momentos.
para eu ir comentando em cima deles. Então o Jairinho finalizou 2 vezes no primeiro tempo, uma de fora da área, uma de pé de esquerda, outra de perna direita. O Moacir finalizou uma bola com perigo no segundo tempo de fora da área, que o goleiro Carlos Eduardo fez uma grande defesa. O Matheus, já no finalzinho ali, 44 minutos, também finalizou outra, que o goleiro do Brasil fez outra grande defesa. Então tudo isso mostra que o Atlético utilizou deste recurso e tem que se utilizar mesmo. A questão é que o Atlético não conseguiu criar aquelas jogadas mais claras de gol, que o jogador domina ou chega para a bola com uma grande oportunidade de fazer. Esse lance você está vendo, uma boa jogada do Jairinho pelo lado esquerdo e o Rodrigo Rodrigues finalizou para fora. O Jairinho fez o seu primeiro jogo como titular, gostei dele. É um jogador que tem uma característica que o Atlético não tem. O Atlético vem buscando essa característica desde o início da Série B. Tentou com o Héctor Bustamante, que já foi embora, né, está no CSA, que é aquele jogador rápido, veloz, com boa capacidade de drible, para tentar quebrar, né, essas defesas muito bem posicionadas, como a do Brasil de Pelotas hoje, como foi a do CRB lá atrás. Uma pena é que o Jairinho no segundo tempo foi substituído porque ele sentiu um estiramento na posterior da coxa e aí com certeza deve ficar fora de 15 a 20 dias pelo menos. Essa é a finalização dele, ó. Ele levou azar que a bola foi fazendo a curva, né? E aí ela acabou saindo do goleiro, mas saiu do gol também. Outra finalização do Jairinho, essa de longe, que o goleiro do Brasil de Pelotas espalmou pela linha de fundo, mas foi um jogador muito interessante, o Jairinho. No ataque, o Atlético no segundo tempo perdeu nessas jogadas de fora da área 2 boas defesas do goleiro Carlos Eduardo. A questão do Atlético, o Rodrigo Rodrigues não foi bem, acabou sendo substituído pelo Pedro Raul, que também não apareceu, já entrou mais no final da partida, mas nenhum dos dois foi bem. A diferença é que o Rodrigo Rodrigues teve muito mais tempo para jogar. Então essa camisa 9 do Atlético, né, ela começa a ficar sem dono, porque o Pedro Raul, que era o dono, perdeu a posição. O Rodrigo Rodrigues fez um jogo muito bom contra o Oeste, mas depois já não foi bem, nem contra o Paraná Clube, nem hoje diante da equipe do Brasil de Pelotas. Gostei da participação do Jorginho. Ele nessa jogada ele obrigou o goleiro do Brasil a fazer mais uma grande defesa. Pode ver o quanto o Carlos Eduardo ajudou a equipe do Brasil de Pelotas a não ser derrotada aqui no Estádio Olímpico. E eu gostei muito do Jorginho, porque o Jorginho, além de jogar ali na armação das jogadas, ele é um jogador que entra muito na área. Em alguns momentos o Atlético fica com 4 atacantes, que são os 2 homens abertos pelo lado, mais o centroavante e o Jorginho. Essa é a característica dele. Depois ele acabou jogando um pouco mais recuado, porque o Jarro entrou, e aí o Jorginho fazia ali uma espécie de um meia chegando, um meia atacante, e o Mateuzinho foi mais recuado para armar as jogadas ofensivas do Atlético. O Mateuzinho que começou jogando pelo lado, mas com a entrada do Jarro, o Jarro que entrou no lugar do André Castro, em uma substituição ousada do técnico Wagner Lopes, e ele precisava ser ousado mesmo, até porque o Brasil se limitava a marcar, especialmente no segundo tempo, e aí ele tirou um volante, colocou um atacante. Infelizmente para o Wagner, isso acabou não surtindo efeito. Mas penso que o resultado não é desesperador, né? Falando aqui agora do resultado. O Atlético está no páreo, está muito no páreo. Esse lance, inclusive, falando para mim, era lance para cartão vermelho. Leandro Camilo vai nas pernas, muito forte, do Reginaldo. Para mim, o árbitro errou a dar apenas o cartão amarelo para o jogador do Brasil de Pelotas. Você viu aí os melhores momentos. Vou botar aqui a imagem para mim. Então, eu acho que esse resultado, o Atlético pode ligar o seu sinal, mas não é de se desesperar ainda. O Atlético precisa evoluir em alguns quesitos, mas também não a finalização, por exemplo, né? Ela não tem acontecido bem
contra o Paraná não foi boa, hoje também não foi boa. Isso vai fazendo falta, porque como são jogos muito apertados, a oportunidade que você tem que fazer. Então se você tem 3, 4 oportunidades, pelo menos uma, duas você tem que fazer. Senão daqui a pouco você toma um gol, como aconteceu contra o CRB, e você acaba perdendo a partida mesmo tendo dominado o adversário amplamente. Hoje o Brasil não teve nenhuma grande oportunidade, mas ela muitas vezes surge em um escanteio, em uma bola cruzada na área, ou até mesmo em um contra-ataque. Então é muito interessante que o Atlético consiga aproveitar as oportunidades. O Atlético para mim não jogou mal, mas faltou o gol. E o gol, como eu disse há pouco, é sempre muita coisa. Beleza, gente? O Atlético agora vai se preparar para um jogo pesado aí contra o Sport Recife. Acho que o Atlético tem condições de fazer um jogo de igual para igual mesmo, jogando fora aqui de Goiânia e diante de um de seus concorrentes. Mas, sem dúvida, é um jogo muito mais pesado do que esses dois últimos, contra o Paraná Clube e hoje contra o Brasil de Pelotas. Só falar do Wagner Lopes, gostei do Wagner hoje, achei que ele agiu bem. Ele acertou na escalação do Jairinho, porque o André Luiz também era cotado. Ele foi ousado na substituição, tirou o André Castro, colocou o Jarro, mostrou que queria vencer o jogo. Depois ele trocou um centroavante pelo outro, o Rodrigo Rodrigues realmente não estava bem. Pena para o Wagner que o Pedro Raul também não acrescentou nada. E quando o Jairinho se contundiu, ele colocou o Gilcinho na partida, era a opção que ele tinha, né? Já que o Atlético não tinha o Mike hoje, e o Mike fez falta nesse ataque do Atlético, porque ele resolve, e já resolveu para o Atlético alguns jogos como este de hoje, como por exemplo aquele jogo contra o Guarani, que o Atlético não vinha bem, uma jogada, inclusive de muita esperteza do Mike, ele resolveu o jogo. Mas gostei do trabalho do Wagner Lopes. A questão do Atlético é priorizar a sua finalização, finalizar melhor, e assim o Atlético vai voltar a conquistar vitórias dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Compartilhe aí se você gostou do vídeo, comente, fique à vontade. Um abraço também para a galera aí do dragãogoiano.com, site dedicado ao Atlético Goianiense, que a partir dessa sexta-feira começa a publicar os vídeos aqui do canal. Um abraço para todos vocês e até a próxima.